Olá, sou o Carlos e estou aqui para demonstrar que tudo melhorou. Recordo-me perfeitamente de morar em Portugal e é relativamente raro, com 4 anos de idade, ter recordações tão marcadas com os meus pais e o meu irmão. Fomos para viver para um subúrbio de Paris, que era um subúrbio agradável. A minha mãe, por exemplo, era professora do primário, o meu pai era um comercial, por isso fugimos, se calhar, à imagem tradicional do imigrante. No entanto, foi pelas mesmas razões do que os outros, foi necessidade de recomeçar a zero. Logo que a escola acabasse em França, éramos mandados literalmente para Portugal. Pelo menos 2 meses passávamos de férias em Portugal. Nunca perdemos a língua, eu perdi um bocadinho porque depois profissionalmente tive sempre mais a falar em francês e em inglês, mas nunca perdi de maneira nenhuma o amor à pátria. Era uma família tradicional, não forçosamente conservadora. É uma família católica, nós éramos os pilares da comunidade portuguesa, na igreja. Criou uma certa esquizofrenia, porque era sempre viver 2 vidas um bocadinho diferentes. A aceitação da minha homossexualidade fez-se com o tempo, mas fez-se com compreensão. Eu tive um namorado aos 13 anos. Estávamos na mesma turma, ele era alemão, embora tenhamos também uma vida hétero ao lado, tínhamos umas amigas com quem saíamos. Eu e este amigo dizíamos, não somos, em francês dizíamos, je suis pas pédé, não sou paneleiro. Era pesado, sentíamos que não estávamos a fazer certo, não éramos como os outros. Não há revolução na vida, pelo menos na minha não. Há evolução, as coisas começam a encaixar umas a seguir às outras, até constituírem alguma coisa que diga, não, definitivamente não posso negar o que eu sou. Depois era preciso escondê-lo, era preciso criar aquela vida paralela, onde as duas estavam completamente estancas, até ao momento onde se abriram as portas e começaram uma vida a comunicar com a outra, de tal forma que agora já é completamente natural. Conheci outro rapaz, com quem me apaixonei de tal forma que eu decidi sair de casa para ir a viver com ele. E estamos a falar dos 18, 19 anos. Era um passo já importante àquela idade, porque eu necessitava ter uma autonomia que eu disponibilizei para ter rapidamente, embora continuasse a estudar. Agora já atingi um ponto onde eu estou confortável para comunicar com a minha família, com os meus mais próximos. Eu, quando tive esta discussão com os meus pais, é óbvio que ali imediatamente há um tsunami de perguntas. Eu conto sempre esta história porque acho que é de uma importância. Com o meu pai, estávamos os dois no meu quarto e então a falar e o meu pai a tentar compreender. Pai, imagina que da mesma forma que tu te apaixonaste pela minha mãe, aqueles sentimentos que tu tiveste, aquela felicidade enorme quando vês a pessoa e depois aquela saudade que podes logo ter, é exatamente o que eu sinto atualmente, só que em vez de ser para uma rapariga é para um rapaz. E o meu pai calou-se assim durante uns instantes e disse, isso eu posso compreender. A minha mãe era uma pessoa que tinha o coração de tal maneira grande que, mesmo que fosse difícil a aceitar, porque ela via um futuro diferente para o filho, não ia tanto a tentar compreender o porquê. O que era importante para ela é, ele está feliz, ele está saudável. Eu entrei completamente nos anos SIDA, mas por completo, finais dos anos 80, início dos anos 90, e isto era um enorme problema para eles, porque era, mas atenção, há uma doença, há isto e aquilo. Bom, tive a sorte de ter um namorado durante 12 anos que era médico. Eu sou engenheiro em telecomunicações, a minha formação é em engenharia. Eu fui um diretor de departamento, eu tive uma vida social e profissional importante. Era um don't ask, don't tell, simplesmente porque não sabia se iria ter um efeito negativo na minha carreira. Por isso, não misturei as coisas, fiz o meu trabalho bem feito. Há pessoas que me fizeram a pergunta e a quem eu respondi claramente. Mas sentia confiança com a pessoa. Se eu não sentisse confiança, eu dizia simplesmente, olha, espera lá, isto não é do âmbito profissional. Nós estamos a viver numa sociedade que é, de uma certa maneira, fabulosa. Nós temos uma capacidade
imensa em conhecer rapidamente pessoas, mas de facto o Duarte conheci-o através de uma aplicação. Nós não receamos agir de forma natural. Nós funcionamos muito aqui como se fossem aldeias e nós moramos num sítio onde toda a gente nos conhece e sabem que somos um casal, por isso já o admitiram, e porque somos agradáveis às pessoas, as pessoas devolvem-nos o agradável, e se não forem agradáveis também depressa esquecemos e dizemos, olha, não temos vontade de ir além. Eu acredito que mais se conhecem as pessoas, mais este elemento da personalidade delas não tem importância, ou seja, que ele seja hétero, gay, bi. O bem e o mal, para mim, não se situam aí. O bem e o mal situam-se eu estou a magoar alguém ou não estou a magoar alguém. Eu sempre me senti muito confortável em Portugal, ou Lisboa, vamos dizer Lisboa, que a população de Caco era sempre mais acolhedora. Eu trouxe um conceito de guest house gay em centros urbanos e depois encontramos este lindo nome de Gay Urban Resort. A expressão não foi inventada por mim, foi encontrada com a minha sócia, uma rapariga, hétero, com filhos. A ideia era muito simples, era criar, de facto, um espaço onde os gays, neste caso masculinos, pudessem sentirem-se à vontade, sentirem-se com elementos da tribo. Esta tribo são os amigos que nós queremos à nossa volta. E se criarmos um espaço que lhes é dedicado, não é que rejeitamos os outros, mas queremos estar entre nós. Eu, quando ia para o estrangeiro, eu tive a sorte de viajar um bocado, eu gostava de ir para um sítio onde eu pudesse descobrir uma cidade. Mas se eu pudesse descobrir esta cidade com pessoas que tinham os mesmos tipo de afetos do que eu, que podiam ter a mesma sensibilidade do que eu, era quase o guia que eu procurava. E da mesma maneira eu pensei, não existe isto de uma forma tão óbvia em certos sítios na Europa, e nomeadamente em Lisboa. Eu recuso-me completamente na noção do gueto, porque eu acho que estamos verdadeiramente a potenciar o que cada um é para criar uma melhor interação com os outros. Se eu sentir-me constrangido porque estou numa zona onde vou ter um recepcionista que vai olhar para mim de lado, ou não vou sentir confortável, também não vai ser a melhor maneira para mim para descobrir a cidade. Isto tudo não é guetos, isto tudo é só criar um espaço onde toda a gente se sinta bem para estar ainda melhor quando vai para fora. Mas isto é a naturalidade da descoberta. Eu sinto-me bem em casa, mas tenho vontade de ir a ver os outros. Nós não queremos que as pessoas chegam e ficam 3 dias, 5 dias fechadas, enclausuradas naquele espaço. Eu estava muito satisfeito da minha carreira profissional, muito mesmo, não posso dizer o contrário. Estava feliz na minha vida pessoal, mas eram 2 mundos relativamente distintos. O dia onde eu consegui abrir as portas dos 2 e fazer que a minha vida profissional e a minha vida pessoal estejam completamente quase fusional. Primeiro, não tenho de esconder nada a ninguém. Segundo, desenvolvo exatamente o que eu queria em termos pessoais, que é criar aquele espaço onde eu me sentiria bem se fosse outra pessoa a criá-lo. Só posso estar satisfeito. E estou mesmo. Mais um ótimo final. Era isso que eu estava a pensar. Eu sempre gostei muito da palavra tribo, da palavra nómade, porque acho que nós basicamente fazemos parte de tribos e somos nómades. Há pessoas que dizem, mas vocês são normais. Sim, somos completamente normais. Tem razão de dizê-lo. E curioso até. É curioso que sejamos normais, mas somos normais.